Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda, em hebraico. Muitos doentes ficam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois de borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem: "É sábado, não te é permitido carregar a tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, aqui é Frei Wanderlan, trazendo para você a breve reflexão do Evangelho do dia. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo João, capítulo 5, versículos de 1 a 16. Mas antes de meditar esse Evangelho, eu gostaria de hoje recorrer à riqueza espiritual que está presente na liturgia da palavra, na primeira leitura de hoje, de Ezequiel, capítulo 47, versículo 9 e seguinte. Aqui, na leitura de Ezequiel, o profeta teve uma visão, e toda visão é uma linguagem espiritual que Deus dá através de imagens, né? Através da visão do santo, do profeta, do místico. E nessa visão é descrito um templo que Ezequiel contemplou, olhou esse templo. E desse templo diz assim: estava voltado para o oriente e a água corria do lado direito do templo, do sul do altar. A água correr do lado direito do templo nos lembra, já meditando o Evangelho, já recordando a paixão e morte de Jesus, que quando ele foi crucificado, o soldado transpassou o seu lado direito e do seu coração jorrou sangue e água, que lembra a igreja e os sacramentos da igreja. Então, o lado direito do templo. E recordemos ainda que Jesus, falando aos fariseus, doutores da lei, saduceus e escribas, diante do templo de Jerusalém, ele diz: "Destruí esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias." E o texto diz, ele estava falando do próprio corpo dele. Então, ele é esse templo, já profetizado em Ezequiel, no Antigo Testamento. A água que corria do lado direito do templo é ele. E lembremos também daquela passagem da samaritana no poço de Jacó, em que ele diz que vai dar de beber para aquela mulher.
E a água que ele der de beber para aquela mulher faz com que ela nunca mais terá sede, vai saciar a sua sede. Por isso, o Cristo é o templo e é do seu lado direito, do seu coração amoroso, que jorra a água, a vida para todos nós. E essa água hoje é nos dada através da igreja continuadora da missão de Cristo. Essa água hoje é a sua palavra, essa água hoje são os seus sacramentos, essa água hoje é o seu ensinamento, a sua doutrina, essa água hoje é o seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia. Essa água hoje é o próprio Deus Espírito Santo que é enviado da parte do Pai, do Filho e derramado em nossos corações. Por isso o Senhor transborda de água do templo do seu coração para nós. E Jesus, sendo este templo, ele é esta fonte de água viva para nós. E o texto de Ezequiel ainda nos fala que ele recebeu de um homem que saiu de dentro do templo uma fita de medir. E assim que saía do templo, ele mediu e a água chegava apenas aos seus tornozelos. Depois ele mediu mais um pouco e a água chegava aos seus joelhos. Depois ele mediu mais um pouco e a água chegava na sua cintura. E ele mediu mais outros 500 metros e era um rio que ninguém podia atravessar. Essa leitura, ainda relacionada com Cristo, que é o templo vivo, aquele do qual do lado aberto pela lança jorra sangue e água, nos mostra a questão da medida. A medida de Deus é o amor, é transbordante. Deus não se cansa de amar. Deus não tem medida para nos amar. Tanto é que Ele nos ama até a loucura da cruz. Mas é preciso também que nós tomemos consciência e examinemos o nosso interior nesse tempo de Quaresma e nos perguntemos qual é a nossa medida. Lembremos de um outro trecho do Evangelho que nos diz: com a mesma medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Qual é a minha medida? E a medida que o Senhor nos ensina, a medida que sai do seu lado aberto, é a medida do amor. Ele é esse grande referencial para que nós bebamos da água do seu amor e, bebendo dessa água, também sejamos capazes de amar. Bebendo do seu perdão, sejamos capazes de perdoar e pedir perdão. Bebendo da sua misericórdia, sejamos capazes de sermos misericordiosos. Bebendo do seu bem, sejamos capazes também de fazer transbordar rios de água viva do nosso coração, praticando o bem. Bebendo da sua compaixão, sendo também cheios de compaixão para com o próximo. Bebendo da sua misericórdia, por isso também sermos cheios dessa misericórdia e termos a medida da misericórdia. Por isso, deve-se cumprir em nós também aquela palavra dita à samaritana ali no poço de Jacó. Aquele que crê nele, aquele que bebe da sua água, aquele que vive a sua fé, aquele que se deixa amar, que se apoia em Deus, desse coração também sairão rios de água viva. E nós seremos o tempo inteiro saciados com a graça de Deus, alimentados pela graça de Deus. Porque a leitura do livro de Ezequiel ainda termina assim, da primeira leitura de hoje. Que nas margens, junto do rio, desse rio formado da água que jorrou do lado direito do templo, de ambos os lados crescerá toda espécie de árvores frutíferas, suas folhas não murcharão, seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário, que é o próprio Cristo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Por isso, aquele que se abastece em Cristo, que bebe da água que é Cristo,
tem sempre vitalidade, dá sempre frutos. Recebe o alimento que é Cristo, recebe o remédio que é Cristo, mas também se torna alimento e remédio para o próximo, tendo compaixão, amando, perdoando, fazendo o bem, praticando a justiça, ensinando a fé. Por isso que a nossa medida, meu irmão, minha irmã, seja a medida do amor, a medida da água que jorra do lado aberto, do lado direito de Cristo. E quanto mais você der dessa água que é o amor, mais jorrará a água. Porque diz a leitura que na primeira vez que foi medida, a água chegava aos tornozelos. A segunda vez que foi medida, a água já chegava aos joelhos. A terceira vez que foi medida, a água já chegava à cintura. E pela quarta vez, quando foi medido, já era um rio que só se podia atravessar nadando. Quanto mais nós amarmos e nos deixarmos amar por Cristo, mais teremos a capacidade de amar e de multiplicar esse amor no nosso meio. E aqui entra o evangelho que foi proclamado hoje. A cura, a principal cura que Deus quer realizar nas nossas vidas é a cura do nosso coração, a nossa cura interior. A cura da nossa capacidade de amar. Porque curados nessa capacidade, nos deixando amar e bebendo da água viva que é o Cristo, nós seremos restaurados, teremos uma vida nova. Que Deus nos abençoe e que nós apresentemos a Deus nossas cegueiras, nossas paralisias, nossas dores, nossos traumas, nossos medos, nossas angústias, para que Ele nos cure com o seu amor, para que Ele nos renove com o seu amor, para que Ele nos ponha de pé, que nós sejamos cheios dessa água viva, porque bebemos dele, que é Cristo, a água viva, e assim seremos capazes de amar como Ele amou, de perdoar como Ele perdoou, de ter misericórdia como Ele teve misericórdia, de fazer o bem como Ele fez o bem, de dar a vida como Ele deu a vida, amando. E aí a nossa medida será a medida de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.